Gente, vamos lá, vamos começar então. A aula está sendo gravada, então depois a gente pode correr atrás, tá? Quem não tiver tempo. Vou colocar aqui a apresentação. Então, hoje nós estamos na segunda aula de traumatologia forense, ainda falando de energias de ordem mecânica. Esse tema é extenso mesmo, mas ele é, sem dúvida, o tema mais importante da prova de medicina legal, né, de qualquer uma das carreiras, então é onde a gente mais tem que perder tempo mesmo. Na primeira aula, na semana passada, nós fizemos uma introdução e falamos um pouco da bibliografia, né, que a FUMARC, até então, até os últimos concursos, usou França como principal referência, e eu falei que para a confecção das aulas, a gente usou alguns outros livros, do Higino Hércules, do Delton Cross, e uns atlas de medicina legal, além do site do Malthus. Aí nós falamos de alguns conceitos importantes, falamos do conceito de trauma, lesão e agente ou instrumento. Eu falei para vocês que não precisava decorar esses conceitos, que nós vamos repetir ele ainda ao longo de toda a traumatologia forense. Mas a gente viu que o trauma é uma energia externa provocando um desvio de normalidade. E essas energias, elas são vários tipos de energia, né? O França cita um autor que chama Borre, que utiliza a classificação de 7 tipos de energia, e nós vamos usar essa classificação também, que é a energia de ordem mecânica, física, química e físico-química, que são as 4 mais importantes. Nós vamos ter pelo menos uma aula destinada a cada uma delas, e depois vem a biodinâmica, a bioquímica e a mista, que nós vamos praticamente falar de todas em uma aula só. Em relação às lesões, a gente viu que o desvio da normalidade, quando ele deixa uma expressão morfológica, a gente vai chamar isso de lesão, e nós vamos ter os mais diferentes tipos de lesão, que a gente já está vendo, vamos dar continuidade hoje, e o agente é o meio através do qual essa lesão foi provocada. É o meio utilizado pela energia para provocar a lesão. E aí, uma das classificações, a mais importante, é a classificação em perfurante, cortante, são as classificações simples e complexas do agente, né, pelo modo de ação. Então, o de ação simples são perfurante, cortante, contundente, e o de ação complexa é o que mistura essas ações, é a pérfuro cortante, pérfuro contundente e a corte contundente. Então, aí a gente já falou um pouquinho de cada uma, falamos da ação perfurante e das lesões punctória ou puntiforme. Dentro dessa matéria, mais importante que eu pontuei para vocês em relação à prova é a lei de Filhos ou Filhose Langer, que a gente precisa saber. Vamos fazer questão e vamos falar delas de novo. E a lesão por acordeão de Lacassagne, que também vale a pena para vocês que já estão com o material aí, dar uma olhada. Depois falamos das lesões cortantes, que agem sobre linha, e falei para vocês do sinal de Chavigny, que é para a gente determinar qual a ordem, quando uma lesão se sobrepõe à outra. Falamos de lesões especiais também, que principalmente a diferenciação entre degola, que acontece na parte posterior do pescoço, que eu mostrei para vocês que é na parte da gola da camisa. Então, se falou em degola, lembrar da gola na parte posterior. O esgorjamento, que é na parte anterior, lateral ou anterolateral, que falei para vocês que gorjear, né, para ajudar a lembrar, é canto de pássaro. Então, remete a gente à parte anterior do pescoço mesmo. Então, nós temos que diferenciar degola, do esgorjamento, e isso aí, só por mnemônicos, já fica fácil. E dentro do esgorjamento, a gente falou da lesão de suicídio versus a de homicídio. Está tudo no material bem explicadinho, isso aí só estou lembrando para vocês darem uma olhada para pegar o gancho para essa aula de hoje, tá? E a decapitação também, que é a separação total da cabeça do corpo. Entramos nas lesões por ação contundente ou lesão contusa. Eu falei que a gente não pode misturar esses dois conceitos em hipótese nenhuma quando a gente está falando de instrumento e quando a gente está falando do nome da lesão. E aí a gente já falou das 3 primeiras, que são mais superficiais, mas que são muito importantes, que é a rubefação, que é só uma vermelhidão, uma congestão fugaz ali, onde acontece um trauma, né, uma bofetada, que foi o exemplo que a gente usou, fica vermelho ali rapidamente, essa lesão é fugaz. Se tiver que ter um exame de corpo de delito, tem que ser rápido, tem que correr para fazer, porque ela some, né, a gente
pode fazer registro, obviamente, mas o exame de corpo de delito direto teria que ser feito rapidamente. Falamos de escoriação, que eu falei para vocês, né, um pouquinho sobre as camadas da pele, que é o excorium, que é tirar o couro, é tirar a camada mais superficial da pele, que é uma camada praticamente de células mortas. É uma lesão muito importante, né? Às vezes por arrastamento, a gente consegue ver reação vital nessa lesão, porque ela vai deixar aí uma crosta que pode ser mais clara, mais serosa, ou ser sanguinolenta, dependendo da profundidade. Mas mesmo a escoriação mais profunda, ainda assim, é uma lesão muito superficial, e por isso ela não deixa cicatriz, tá? Depois que uma escoriação se resolve, não ficam marcas ali, tá? E falamos até um pouquinho dos estigmas unguiais, de escoriações unguiais, né? A unhada, propriamente dita, não é uma escoriação, é uma lesão mais profunda, a gente vai ver, mas a gente pode deixar numa luta algumas escoriações por unha. E aí, falamos depois, então, da equimose, inclusive nós paramos a aula nessa questão, a gente acabou de falar de equimose, e fizemos essa questão, que eu falei para vocês, que é uma questão praticamente certa na prova de vocês. Se não for uma questão somente de equimose, eu tenho certeza que algum item vai cobrar esse conhecimento de equimose, do espectro equimótico de Legrand-Salles, que é essa progressão de cores que a equimose adquire desde o momento em que o trauma é feito, né, e provoca a mancha de equimose, até ela desaparecer. Falei para vocês, então, deixei o quadro aí em cima só para a gente lembrar que no primeiro dia a lesão é avermelhada ou vermelha escura, evolui depois para um tom violáceo no segundo e terceiro dia, no quarto a sexto dia ela adquire uma coloração azulada, de 7 a 10 dias ela é esverdeada, aí a gente pula para o 12º dia, a partir de quando ela fica amarelada, e ela vai desaparecer com 15 a 20 dias. Aí essa questão é uma questão que fala, né, o tema principal dessa questão é a equimose, isso vai estar na prova de vocês, ou vai falar de um acidente de trânsito, como está falando essa questão, ou vai falar de uma Lei Maria da Penha, quando a vítima chega à delegacia, ou chega ao Instituto Médico Legal, alegando que foi agredida, e vai falar para vocês que ela vai falar que a agressão aconteceu em determinado dia, como na questão fala que o acidente foi hoje, e a pessoa apresenta uma lesão esverdeada. E aí vai perguntar para vocês se essa lesão é compatível com aquilo que ela descreveu como sendo o dia da agressão. Então, nessa questão, depois vocês vão ver com calma, vocês podem até pausar o vídeo, quem estiver vendo gravado, essa questão fala que sofreu um acidente de carro, estava com uma equimose esverdeada, e aí a resposta da questão, que está querendo a correta, é a letra E, que fala que pela regeneração da pele e coloração esverdeada das equimoses apresentadas lá, né, de acordo com o espectro equimótico de Legrand-Salles, podemos afirmar que as lesões foram produzidas antes do acidente e não tem relação com o mesmo. Então, esse tipo de conhecimento, não tenha dúvidas de que ele vai estar na prova de vocês, nem que seja num item, falando sobre o espectro equimótico. Aí eu estou retornando esse slide, que a gente já viu na aula passada, só para a gente fechar esse conceito muito bem, que eu falei para vocês que na prova, a equimose, o espectro equimótico tem um valor matemático, tá? Na prova a gente pode falar, se a lesão está azulada, ela é de 4 a 6 dias, se a lesão está vermelha, ela está no primeiro dia, mas na teoria a gente sabe que esse valor ele é relativo. Então, eu só estou repetindo isso para vocês, porque isso já caiu em prova, é mais difícil decorar o espectro equimótico, é mais difícil a gente entender isso do que a questão de saber que esse valor, cronológico, ele é relativo, mas isso já foi cobrado em prova, falando que o valor é absoluto, que a gente pode determinar que se ela tem uma determinada coloração, ela foi feita exatamente dentro daqueles dias. Então, e essa questão estava querendo cobrar exatamente o conceito de que o valor é relativo, o valor cronológico é relativo. Vai depender da profundidade, vai depender da quantidade de sangue que entra na malha de tecido, enfim, saibam que o valor é relativo, mas quando a gente for fazer questão, 90% das questões cobradas, eles se encaixavam perfeitamente
dentro desse quadro, desse espectro que está colocado aí, tá? Lembrando que a equimose ocular, a equimose que a gente vê, esse vermelho dentro do olho, ele não respeita essa evolução de cores. Ela vai ficar vermelha desde o momento inicial do trauma e vai se manter vermelha até ser completamente reabsorvida, tá? Então, isso aí também já caiu em prova, fiquem atentos com isso. Então, vamos dar seguimento. A gente está falando de lesões por ações contundentes e são as chamadas lesões contusas. Então, a gente já falou dessas todas que eu citei e agora a gente vai dar continuidade falando do edema. O edema, pessoal, é um acúmulo de líquido no espaço intersticial. É o inchaço, tá? Edema é o que a gente conhece por inchaço. Isso que a gente está vendo na primeira gravura do Maltz, por exemplo, essa coloração não é decorrente do edema, ela é decorrente de uma equimose. Mas esse inchaço bipalpebral que a gente fala, que é o inchaço do olho em cima e embaixo, na pálpebra de cima e na pálpebra de baixo, isso sim é o que está sendo mostrado aí decorrente do edema. Então, é inchaço. O inchaço pode ser um pouquinho, ele é restrito a alguma parte do corpo, mas ele pode ser um inchaço um pouquinho mais difuso, onde teve um trauma, quando a gente machuca o pé, por exemplo, torce o pé, o tornozelo pode ficar todo inchado, ou dependendo da situação, isso já caiu em prova, o edema pode acontecer somente no local do trauma, e às vezes até exatamente naquele local que sofreu a ação contundente, como se fosse tomando a forma do objeto, onde o objeto bateu, fica o edema, tá? Ou ele pode ser um pouco mais difuso, pegar uma articulação, enfim. O hematoma, ele já é o extravasamento de sangue numa cavidade ou no tecido. Vai derramar sangue ali, e ele vai ficar localizado ou circunscrito em uma determinada região. A diferença do hematoma para a equimose é justamente porque tem um derramamento de sangue que fica preso em uma cavidade. Então, geralmente, embaixo da pele, a gente não vai ver hematoma, mas o conceito é mais importante. Sangue aprisionado em algum lugar. Diferente do que acontece na equimose, em que o sangue ele é entremeado no tecido, tá? O sangue, quando ele se espalha no tecido, quando ele fica dentro do tecido, a gente vai considerar a equimose. Agora, se ele fica derramado ali, circunscrito, isso é um hematoma. E se esse hematoma acontece numa região que tem um osso por baixo, um plano ósseo embaixo, aí nós já vamos ter uma chamada bossa sanguínea. Existe bossa que pode acontecer por outras situações, que não seja sangue represado, pode ser linfa, por exemplo, mas a bossa que mais cai é a bossa sanguínea, que é como se fosse um hematoma, mas ele fica circunscrito em uma região sobre um plano ósseo. É o famoso galo, é isso que está sendo mostrado na segunda gravura aí da direita. E aí, dando continuidade nas lesões, a gente vai ter agora as feridas. E aqui eu já queria, então, chamar a atenção de vocês, porque agora a gente vai aprender um conceito que a gente não pode errar mais. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o conceito de ferida é muito diferente do conceito de lesão, e muitas vezes a gente ouve falar como se fosse a mesma coisa. A partir de agora, a gente está aprofundando nas lesões contusas, a gente não vai mais chamar de ferida uma lesão que não rompeu a pele, tá? Nós vamos agora entender que as feridas contusas, elas acontecem porque há solução de continuidade. Eu falei isso com vocês na aula passada, que quando a gente ouve o termo solução de continuidade, a gente vai entender isso como ruptura da pele, tá? É perda da integridade da pele, é a solução de continuidade, é uma lesão aberta. Então, quando um objeto de superfície, né, que são os objetos contundentes, de ação contundente, quando um objeto de superfície agride o corpo, né, ele se depara contra o corpo, e a pele perde a solução de continuidade, abre uma ferida, nós vamos chamar isso aí sim, não mais de lesão, ela continua sendo uma lesão contusa, mas é uma lesão contusa do tipo ferida, tá? Como as outras que a gente falou, a escoriação é uma lesão contusa e a ferida também é uma lesão contusa. Agora, a gente pode chamar toda ferida de lesão contusa, mas nem toda lesão contusa vai ser ferida, tá? Então, ó, lesões abertas, cuja ação contundente foi capaz de vencer a resistência e elasticidade dos planos moles, são as chamadas
feridas contusas, tá? Ocorre principalmente por pressão, compressão, percussão, arrastamento, explosão e tração. Então, quando eu falei para vocês das lesões de ação contundente ou das lesões contusas, a gente falou sobre os vários tipos de formas de se provocar essas lesões. Agora, falando especificamente das feridas, a gente restringe um pouquinho a essas aqui. Mas isso não precisa decorar, porque isso aí vai estar explícito na questão. Qual que é a característica das feridas contusas, gente? O mais importante de tudo, quando a gente estava falando de lesão que atua sobre um ponto da lesão punctória ou puntiforme, ou uma lesão que atua direcionada por uma lâmina afiada ou por um gume, a gente conseguia dar um direcionamento para aquele instrumento. O instrumento seguia um direcionamento ou pela ponta dele, ou pelo gume afiado dele, e aqui, nas lesões contusas, o agente não tem direcionamento, né? Eu falei com vocês, pode ser uma pedra, pode ser um chão, quando a gente tropeça e bate com a cara no chão, a gente está batendo contra o chão, não tem nada ali que promova um direcionamento dessa lesão. Então, elas vão ser as mais variadas possíveis. Agora, o que vai determinar a característica principalmente? É a parte do corpo que foi atingida. Então, por exemplo, aí nós estamos vendo uma lesão contusa feita no supercílio. O que deu esse direcionamento, parecendo um pouco de corte, é o fato de a gente ter na fronte uma protuberância óssea que facilitou isso. Mas não necessariamente a lesão vai ter uma ponta, vai ter nada assim. O predomínio é sempre da área sobre a profundidade, por isso. Porque o que acontece, na verdade, é um esmagamento da pele aonde teve essa lesão. Então, ela não vai ter uma profundidade grande. Não tem nada direcionando o trauma lá para dentro do corpo. Vai ser ele vai se espalhar, o trauma, a força vai se espalhar onde teve superfície de contato, então a área vai ser sempre maior do que a profundidade. A forma vai ser estrelada, sinuosa, retilínea. O que vai determinar a forma é o local e o objeto, né? Claro que se o objeto, dependendo da forma, do tamanho do objeto, a lesão vai ser maior ou menor, ou vai ter um aspecto, né, diferente. As bordas, gente, vão ser irregulares, escoriadas e equimosadas. Ó, nós já estamos começando a falar termos que já não são mais estranhos para a gente. Escoriadas significa que a ferida pode até ter aberto a pele, né, teve solução de continuidade, mas as bordas, lá em cima, nós estamos vendo traumas mais superficiais nas bordas. Equimose é a mesma coisa. O que está querendo dizer aí? Pela força do trauma e pela característica do objeto, na hora que essa pele abrir, ela vai abrir rasgando, ela não teve um ponto nem uma linha direcionando. Então, ele vai literalmente rasgar a pele. As bordas vão ser todas irregulares, machucadas, entalhadas, né? Dependendo de onde no corpo que bater, vão ser as mais bizarras possíveis. E o fundo dessa lesão? É a mesma coisa. Se não teve um ponto divulsionando, afastando o tecido, como a ferida punctória ou puntiforme, se não teve uma lâmina, um gume afiado direcionando, esse fundo vai ser todo irregular, e é isso que eu estou mostrando para vocês nessa foto. Uma coisa que vocês vão ouvir demais, que são exatamente as pontes de tecidos íntegros ligando as vertentes. O que quer dizer isso? Eu coloquei um desenho para vocês aí embaixo de uma lesão cortante, ou incisa, se a gente vai falando para criminalística. Quando a faca, eu falei para vocês, a profundidade na lesão cortante, ela atua em linha também. Então, a extensão do ferimento vai ser maior que a profundidade. Mas a profundidade, quem vai determinar é o tamanho da lâmina. Então, se é uma navalhazinha, se é um bisturi, dependendo do que for, a profundidade vai ser uma profundidade compatível, porque, a princípio, a força vem em linha paralela à pele, né, com um pouco de pressão, e aí não vai ter nenhum tecido que ligue, na hora que as bordas se separarem, lá na lesão cortante, não vai ter nenhum tecido ligando essas partes que estão abertas, porque a lâmina foi até lá embaixo. Quem já cortou carne crua em casa, sabe como que é isso. Na hora que você passa a faca, você separa completamente aquela carne em dois pedaços iguais. Agora, se a lesão é um trauma de ação contundente,
né, que bate por superfície, que rasga a pele, aí não vai ter mais essa característica. Aí vai ter lugar, vocês estão vendo ali na ponta da seta verde, em que vai ter alguma ligação que pode ser mais superficial ou mais profunda, mas vai ter tecido de uma parte da borda até a outra. Em alguns lugares vai ter, em outros não vai ter. Por isso que se chamam de pontes de tecidos íntegros. Né? Não, isso vai ser uma coisa irregular. Vocês podem ver que na parte mais próxima do olho, que foi mais acometido, ela parece estar mais profunda e mais uniforme. Vai superficializando, nós conseguimos ver algumas pontes de tecido ligando uma vertente a outra vertente. Isso é muito característico das lesões contusas. E é isso que vai diferenciar a ferida contusa de outros tipos de ferida. É um conceito importantíssimo que você tem que guardar ao longo aí da aula, porque nós vamos ver aonde que nós vamos diferenciar uma lesão da outra ou uma ferida da outra, tá? Por que sangra pouco, gente? Apesar da lesão ser feia e muitas vezes ser grande, como é um esmagamento da pele, ele não chega a seccionar. Falei com vocês, a ferida cortante, na hora que passa a navalha lá, corta pele, corta subcutâneo, corta músculo, dependendo da profundidade, e sai cortando os vasos todos que estão aí pela frente. Então, a lesão cortante sangra muito. E aqui? Aqui não tem necessariamente lesão de vaso. Vai lesar um pouquinho os vasos superficiais, que vão sangrar pouco, mas os vasos e os nervos e os tendões mais profundos, eles vão estar íntegros, tá? Então, assim, e faz até o contrário, né? Como a pessoa que recebeu a agressão, né, está viva, a reação do nosso corpo, quando a gente recebe um trauma, a primeira reação é de fazer vasoconstrição. Ele fecha os vasos ali. Então, esse é mais um motivo de proteção para evitar o sangramento nesse tipo de lesão. Então, pouco sangramento, a lesão nos parece feia, né? Eu mostrei uma das lesões feias, não precisa ser necessariamente esse tipo de lesão, mas mesmo quando a lesão é feia, se a gente for comparar com a lesão cortante, por exemplo, vocês vão ver que é muito menos sangrante esse tipo de lesão, tá? Então, isso é uma característica, essas características das lesões contusas são cobradas, assim, frequentemente em prova, essa parte teórica, seja no item, ou seja uma questão especificamente falando desse tipo de lesão, então vale a pena a gente ficar atento a isso, tá bom? E dando continuidade, pessoal, fratura. As fraturas, todo mundo já ouviu falar, já viu na televisão, ou já aconteceu, né, com vocês, de ter uma fratura de algum osso. As fraturas, elas são cobradas em prova, tanto fratura, luxação e entorse, são cobradas em prova de uma forma mais teórica mesmo, tá? Então, tudo que já caiu em prova está nesse slide aí sobre essas três. E luxação e entorse, basicamente, também diferenciar um do outro. As fraturas, elas podem ser diretas, o que quer dizer isso? Teve um trauma em algum local do corpo e o osso, naquele local, foi fraturado. Exatamente no local do trauma, teve uma fratura óssea. Essa foto que vocês estão vendo aí no meio, é uma fratura aí da perna, né, do tornozelo, que a gente não sabe a causa disso, mas nós vamos citar o que tem nessa foto de importante, de conceito, que já caiu. A fratura direta é o que eu falei, então, é onde bateu o trauma, onde foi o trauma, né, onde o agente teve contato com o corpo, a fratura vai estar ali. Mas pode ser uma ação indireta. Quando uma pessoa, por exemplo, um acidente de bicicleta, um acidente de moto, que ela coloca a mão para se proteger, né, no momento que vai cair no chão, o mais comum nisso aí é fraturar ossos da mão, que são fraturas diretas. O escafoide é um osso que mais fratura nessa situação. Mas pode acontecer num idoso, ou às vezes até em jovem mesmo, da gente colocar a mão e fraturar o cotovelo ou fraturar o ombro pela transmissão da energia. Então, essa é uma fratura indireta. Onde a gente vai ver muito isso também, é muito comum, é em lesão por quedas de grandes alturas, que a gente chama de lesão por precipitação. Precipitação é queda de uma altura. A gente vai ver que esse tipo de trauma tem características importantes que já foram várias vezes cobradas em prova. Às vezes a pessoa cai, então ela vai cair em pé, por exemplo, ela vai fraturar provavelmente o pé, mas às vezes caiu em pé vai fraturar a cabeça de fêmur ou algum osso indiretamente pela transmissão da energia. Então, fratura indireta é isso. A fratura também pode ser aberta,
que quer dizer uma fratura aberta? Geralmente, uma das partes daquele osso que fraturou, que se rompeu, ele vai fazer uma pressão grande contra a pele e vai se expor. Tá? A fratura aberta também é chamada de fratura exposta. É quando tem exposição do osso. Na verdade, às vezes, nem precisa de ter grande exposição do osso. Na verdade, a gente fala que quando tem uma fratura num local do corpo e uma lesão da pele naquele local, uma solução de continuidade sobre a fratura, a gente já considera uma fratura aberta, uma fratura exposta, tá? Porque, a princípio, quando a gente está vendo ali, a gente não sabe a profundidade da ferida, então, se tem fratura e tem ferida associada, a gente vai considerar uma fratura aberta. E a fratura fechada é a fratura que não tem solução de continuidade da pele sobre a fratura do osso. Aí eu coloquei um quadrinho aí para vocês, que apesar dele estar escrito em inglês, foi o que eu achei mais completo, para a gente lembrar, bater o olho e lembrar, que não precisa de decorar isso já caiu em prova, mas caiu como um conceito muito simples, mas eu quero que vocês se atentem aos desenhos. Então, a gente tem ali no primeiro desenho um osso da perna, não sei se vocês conseguiram identificar ali que é o osso que está ligando a bacia, a perna, o joelho ali, então nós estamos falando do osso fêmur. Então, na primeira foto ali de cima, nós temos um fêmur normal, na segunda nós temos uma fratura transversa, que é uma fratura muito comum, né, que separa o osso em duas partes diferentes. Ali, depois, a próxima gravura já vai ser uma fratura exposta, ou uma fratura aberta, né, que vocês estão vendo que a parte de baixo do osso se projetou contra a pele, e por isso, provocando uma ferida ali. Para ter lesão exposta ou aberta, tem que ter ferida sobre a fratura. A próxima figura, então, é uma fratura oblíqua, aí é simplesmente a direção da fratura, né, diferente da transversa, ela tem uma direção oblíqua, mas nessa primeira, vocês podem perceber que o osso está alinhado, né, a fratura é oblíqua, mas o osso ficou alinhado ali, é uma fratura mais fácil de tratar do que a segunda, a que está do lado aí, que vocês estão vendo, que já é uma fratura oblíqua, porém desalinhada. Aí, isso aí pode fazer até encurtamento do membro e tudo, e é uma fratura mais grave, né, essas pontas ósseas aí podem lesar vasos, nervos e tudo, então é uma fratura oblíqua desalinhada. Existe a fratura cominutiva, que já caiu em prova também, que é como se fosse uma lesão por pressão, né, a lesão de precipitação que eu falei por vocês, ou uma lesão que pode ocorrer, por exemplo, em acidente automobilístico, é como se esmigalhasse um pedacinho do osso. E uma parte do osso, ela acaba se rompendo em vários fragmentos. É fragmentação de uma parte do osso. Vários pequenos fragmentos. Pode ocorrer também uma fratura de segmento, então, uma parte do osso é deslocada, né? Uma fratura em cima e embaixo, tira uma parte do meio ali que é deslocada. Pode ocorrer avulsão de uma parte óssea. Isso aí acontece, às vezes, até em ossos pequenos, a parte do ligamento, como fica preso no osso, às vezes uma ruptura de ligamento arranca um pedacinho do osso aonde ele está preso, isso é uma avulsão óssea. E a fratura espiral, que também vai ser a direção em que ocorre, né, ela como se fosse uma torção do osso, faz uma espiral, e uma que também já caiu em prova, que é a fratura em galho verde. Vocês já devem ter ouvido falar. É uma fratura, pessoal, que acontece em crianças, basicamente em crianças, e ocorre exatamente como ocorre com um galho verde mesmo. Quando a gente torce o galho verde, ele faz, às vezes, até aquele barulho de que está quebrando, ele solta alguns fiapos, assim, aonde ele quebra, mas na hora que você volta, você não consegue separar as extremidades. Elas continuam ligadas, porque é um tecido muito jovem, tá? Então, é muito difícil você conseguir fazer uma fratura transversa, por exemplo, ou principalmente uma fratura exposta em ossos de crianças, porque eles são, claro, que grandes traumas podem fazer, mas eles são, por ser um tecido mais jovem, isso é mais difícil de acontecer. Então, de fratura, tudo que já caiu, tudo que precisa saber foi falado aqui. E luxação em torse, basicamente saber a diferença dos dois. Pessoal, a luxação ocorre na articulação, e é exatamente quando acontece a perda da comunicação na articulação, dos dois ossos que se articulam. Então, isso aí acontece, geralmente, quando existe um movimento que vai
contra aquele movimento natural daquela articulação. Então, por exemplo, tentar movimento de judô, numa luta de judô. Quando alguém dá uma chave de braço e vira o cotovelo no sentido contrário do que ele está, né, do que ele é programado para virar, isso pode fazer com que haja uma perda do contato desses ossos. Então, a luxação, é isso que está sendo mostrado na foto de cima, é a perda do contato dos ossos que se articulam, tá? E já o entorse acontece pelo movimento exagerado de uma articulação. Aí o exemplo mais comum é o entorse de tornozelo mesmo, que acontece quando o pé faz esse movimento de virar para dentro, um movimento exagerado, e aí vai ser uma lesão muito mais sobre os ligamentos, a musculatura, os ligamentos vão sofrer um processo inflamatório ali, mas não tem perda da comunicação dos ossos que se articulam ali. Então, luxação entorse, luxação perda da comunicação óssea e o entorse movimento exagerado da articulação, tá? Isso aí já contempla tudo que já foi cobrado. E outras lesões ainda mais graves e mais profundas. Pessoal, ruptura de vísceras internas. Eu falei com vocês, né, no trauma, quando a gente vê equimose, que já é uma lesão mais superficial, a gente vê equimose na pele, a gente pode ter equimose nos órgãos internos também. Agora, dependendo da gravidade da lesão, se a gente for falar de mais uma vez, de uma precipitação, né, um suicídio, que a pessoa pula do 3º andar, do 5º andar, ou um acidente de moto, um acidente de carro, além das lesões externas, nós certamente vamos esperar, em lesões de grande trauma, e é o que a gente tem que procurar, ruptura de vísceras internas. Vísceras são órgãos. Os mais comuns é o fígado, que está sendo mostrado aí na foto, né, difícil até a gente ver fora da anatomia, mas pode haver ruptura também de baço, de rim, de pulmão, de intestino, pâncreas e suprarrenais. Qualquer órgão, na verdade, pode sofrer com a ação de um grande trauma, tá? Mas esses aí são os mais comuns citados pelo França. E o França cita também, não é para vocês saberem detalhes, mas ele já caiu em prova, eu acho que vale a pena a gente saber que existe um sinal que se chama sinal de Vinokurova, que é uma lesão do fígado, uma lesão hepática devido a um trauma forte, mas que vai acontecer dependendo da direção dessa lesão no fígado, do sentido dessa lesão, a gente pode até inferir qual foi o sentido do trauma. Então, assim, basicamente, porque o fígado é um órgão maciço, e ele é um órgão que tem uma curvatura, ele tem uma certa convexidade, né, de um lado, uma concavidade do outro. Então, ele vai romper em sentidos diferentes de acordo com a força que acometeu. Então, basicamente, por exemplo, se num acidente de trânsito ou um trauma que venha no sentido antero-posterior, que venha de frente para trás, que acometa o fígado assim, né, que o fígado é um órgão grande, que ocupa grande parte do nosso abdômen, então uma lesão abdominal num trauma que venha de frente para trás, ele vai fazer uma lesão no fígado em um sentido, né, que é um sentido como se fosse horizontal. Já se acontecer uma lesão lateral no fígado, aí ele vai fazer uma lesão mais verticalizada. Mas vocês não precisam saber esse detalhe. Saibam que o sinal de Vinokurova, ele pode nos permitir ao médico legista inferir isso, mais, eu vou falar para vocês de verdade, mais para a prova do que para a vida real. Mas para a prova, ele pode permitir que o médico legista consiga apurar de onde veio a força, e isso vai ajudar, né, na investigação e na determinação, né, de tudo que a gente já falou que é importante para a gente entender ali no Instituto Médico Legal, né, a gente está lá para definir, né, para nós, a importância, para definir a causa da morte, a causa jurídica da morte. Então, para a gente entender o mecanismo de trauma, esse tipo de sinal, a prova da FUMARC gosta muito de cobrar, tá? E outra coisa que pode acontecer com outras vísceras, não com o fígado, é um prolapso de víscera interna. O que é isso, gente? O prolapso da víscera significa a víscera sair de dentro do abdômen, exteriorizar por algum, né, no caso da foto aí, é um prolapso retal. A víscera aí, no caso, é o reto, né, que é a parte mais distal do nosso intestino, e aí a pressão é tão grande no abdômen, o trauma é tão grande, que o órgão
escapa pelo ânus, tá? Isso pode acontecer, às vezes, quando alguém fez alguma cirurgia, tem uma incisão na barriga, o prolapso pode ser por essa incisão, né? O prolapso violento, a hérnia também é um sinal de prolapso de alguma víscera, de alguma parte do corpo, por um buraco onde ela não deveria estar saindo. Mas existe, né, o França cita, e isso já foi cobrado em prova também, uma coisa chamada tríade do pisão, que pode acontecer principalmente em casos de tortura e casos, às vezes, até relacionados com criança. Que quando tem ruptura de órgãos macios, como o fígado, por exemplo, o fígado, o baço, o rim, associado a um prolapso de víscera interna, e quando você avalia o corpo, né, lá no IML, ou às vezes até no local, e não tem tantos sinais de violência, não tem ferimento externo, se depara com um corpo que tem ali um prolapso de víscera. Aí, quando vai ver no exame necroscópico, ele tem uma lesão de víscera interna. Isso aí, gente, fala a favor de uma tríade de pisão. Isso acontece quando um adulto, por exemplo, pode acontecer, pisa no abdômen de uma criança. Não precisa ser adulto com criança. Um abdômen mais flácido, que não uma força superior àquela que o abdômen suporta, já pode ser suficiente, mesmo entre dois adultos, já pode ser suficiente para provocar um prolapso de víscera interna, tá? Então, prolapso de víscera interna, ruptura de órgão maciço, sem nenhum sinal externo, com quase nenhum sinal externo de violência, isso é a chamada tríade do pisão. Mas o principal aqui, nós estamos falando de lesões contusas, estamos falando do prolapso de vísceras internas, tá? Essas outras já são lesões bem graves, mas que também, quando caem em prova, e todas já caíram, nós estamos falando basicamente de conceituação. Encravamento, pessoal, é a penetração de um objeto em qualquer parte do corpo, exceto no ânus e na região perineal, tá? Então, olha ali a figura 2, ali é um acidente, né, em que o objeto, o agente ou o instrumento transfixou o tórax daquela vítima. Então, isso é um caso de encravamento, tá? Encravou. Quando não tem necessariamente que transfixar, mas é a penetração do objeto em qualquer parte do corpo. Se esse objeto, ele penetrar pelo ânus ou na região perineal, aí nós vamos dar uma denominação específica que é empalamento, tá? É isso que está sendo mostrado com um desenho na figura 3. Então, o empalamento, geralmente, isso aí acontecia como forma de tortura também. Às vezes acontecia de fazer isso até no ritual de tortura, acontecia às vezes de fazer a penetração até de ferro quente, porque aí, além do empalamento, fazia-se umas lesões, né, assim, fatais de vísceras internas, e isso aí era como forma de tortura e morte, né, de outras épocas, mas ainda é usado, a gente ainda vê isso em casos, assim, de extrema violência, de extremo ódio, né, entre o homicida com a vítima e tudo. Então, encravamento e empalamento são basicamente saber conceituação. Se penetrou em qualquer parte do corpo, a gente vai falar que é encravamento, exceto se for pelo ânus ou região perineal. Pode acontecer também achatamento ou esmagamento de parte do corpo. Isso aí, né, a gente pode imaginar em qualquer situação, rolo compressor, né, passando em cima de uma pessoa, qualquer coisa que destrua tecidos, inclusive ósseo, por o peso simplesmente, vai ser uma lesão por esmagamento, tá? Arrancamento também é quando qualquer parte do corpo é arrancada pelo trauma, pela violência, isso pode acontecer acidentalmente, até por mordedura de animais, por exemplo, né? Ou também acontecia antigamente como forma de tortura, por exemplo, quando se amarrava braços da vítima, né, da pessoa em cavalos, né, e colocava, ou em carros, enfim, com excesso de trauma, com a pressão em sentidos opostos, acontecia o arrancamento, muitas vezes, dos dois braços, ou de um braço, essa é a lesão por arrancamento. Quando, não desconheço questão que falasse de arrancamento, exigindo mais do que simplesmente o que a gente já tem aí de conhecimento, de senso comum mesmo.
França cita também as lesões de segurança ou airbag. Nós vamos falar um pouquinho do airbag depois, mas eu já queria deixar esse conceito para vocês importante, de que o airbag, ele é capaz, né, ele que salva tantas vidas, assim como o cinto de segurança, que é importantíssimo, ajuda muito, diminuiu muito o número de traumas e de mortes, inclusive, ele é, por si só, uma forma, um agente de lesão contusa, um agente de lesão que provoca, né, de ação contundente, que provoca as lesões contusas, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Pessoal, então, só para a gente ver um exemplo, né, do que a gente vinha falando desde a aula passada, não vou me ater agora a ficar nessa questão, mas a questão muitas vezes é perguntar isso, né, a consequência de ação contundente. Aí vai pedir fazer uma definição, está pedindo a incorreta, vai fazer uma definição de rubefação, de equimose, de hematoma e de petequia. Eu sugiro a vocês que deem uma lida nessas questões. E fiquei devendo aqui uma foto da sufusão, que está pedindo a incorreta, que fala que a equimose é pequena, e a sufusão não. É uma equimose em placas, é uma equimose grande. Então, é uma equimose em lençol, que o França fala. Então, ali deixei uma foto da sufusão para vocês entenderem, mas leiam os demais conceitos, porque eles ajudam muito, eles caem exatamente assim. Olha lá a equimose. Hemácias extravasam nas malhas do tecido. Essa é a definição clássica de equimose que despenca na prova. Então, a gente está terminando lesão contusa e falando de coisas que já caíram e que são de extrema importância, são os artefatos explosivos, ou chamados também de blast injury. Isso aí já despencou em prova. Na verdade, as provas de Minas, elas são até mais, as provas da FUMARC, elas são até mais tranquilas quando falam de artefatos explosivos, porque o autor mais usado fora daqui, que é o Higino Hércules, é quem discorre mais sobre esse assunto no livro dele. O que o França fala? Artefato explosivo a consequência das lesões por artefatos explosivos são de dois tipos diferentes. Nós vamos ter a onda de gás que se espalha, né, em regiões, né, dependendo da bomba, do artefato, ela pode ter um alcance maior ou menor, mas ela sempre vai ser pior em ambientes fechados do que em ambientes abertos. E aí o França cita isso, como eu tenho medinho da FUMARC, eu deixei essa informação aí só para vocês baterem o olho, né, que a FUMARC gosta de cobrar umas coisas, né, que a gente nem acredita. Então, assim, aí o França fala que a partir de 3 libras por polegada quadrada pode provocar lesões, mas não se atenham a isso, tá? E além dessa onda de gás, que promove uma expansão e depois, né, aí ela faz um vácuo enorme por expulsar todo o ar que estava ali, e depois o ar que volta para ocupar aquele ar pode fazer um movimento de sucção que também pode provocar lesão. Além da lesão do gás, tem a lesão mecânica, dos estilhaços do explosivo, né? E o explosivo, muitas vezes, eles são fabricados, lembra que eu falei com vocês de armas propriamente ditas, explosivos, eles são fabricados para matar, para provocar lesões graves. Então, muitas vezes, eles se preocupam em colocar mais estilhaços no explosivo para que os traumas sejam maiores do que a própria onda de gás. A função da onda de gás, muitas vezes, no explosivo, vai ser simplesmente espalhar os estilhaços, tá? Agora, acontecem acidentes também, né, que podem provocar ondas de gás capazes de provocar lesões. Então, fiquem atentos com isso. Existe uma classificação que o França não dá muita importância, mas eu deixei aqui também para vocês saberem que existe o que está de pequenininho aí. Tem menos importância, né, para a nossa principal referência, embora o edital ainda não saiu, nós não sabemos, né, se a referência vai continuar sendo só o França, mas olha lá, existe essa classificação das lesões no blast injury, em primário, que são as ondas de choque, essa onda de ar que se espalha, e aí tem o blast secundário, né, eles chamam de blast primário, blast secundário, o secundário já são os estilhaços da bomba, e aí existe um blast terciário, que com a força do ar e a força ainda dos estilhaços, o corpo é arremessado para frente. E esse arremessamento do corpo para frente, esse arremesso do corpo para frente, também vai provocar lesões.
um blasto terciário. E existem ainda queimaduras que podem acontecer, dependendo da bomba, tal, que seria o blasto quaternário. Com menos importância. O que tem cara da Fumarc aqui? A lesão mais comum, quando a gente está falando de blast injury, gente, é a lesão, olha só, tem dois conceitos diferentes aqui. Lesão mais simples e lesão mais comum. A lesão mais comum, para o França, é ruptura de tímpano, tá? Principalmente da parte anterior do tímpano. Mas ele cita simplesmente assim, lesão mais comum, ruptura de tímpano. E a lesão mais simples, mais bobinha que pode acontecer quando a gente, né, a vítima está talvez até mais distante, mas já tem algum desconforto causado por um artefato explosivo, é a acomodação labiríntica. A acomodação labiríntica é mais ou menos aquilo que a gente tem, às vezes, quando a gente anda de avião, né, ou quando a gente está em lugar com maior ou menor pressão, que a gente sente aquela pressão no ouvido, às vezes a gente tampa o nariz e sopra e dá um certo conforto. Isso é a acomodação labiríntica. É a lesão mais simples provocada por artefatos explosivos. E outras lesões, aí nós vamos pensar, né, os órgãos que têm mais ar, eles vão sofrer mais essa interação da onda do ar que passa. Então, o blasto pulmonar é um blasto comum, o abdominal, o cerebral, o ocular, tá? Dentre esses, assim, nem precisa saber muito qual que é mais importante, mas já caiu perguntando uma questão afirmando que o coração é o que mais sofre com as lesões de blast ou de artefatos explosivos, e, na verdade, o coração suporta bem esse tipo de expansão, tá? Esse tipo, a lesão causada pelo gás, o coração não sofre muito com ela, não, tá bom? Então, de blast injury, eu acho que a gente já falou mais até do que precisava para a prova. E outro tipo de lesão, nós estamos quase acabando essa parte de lesões contusas, mas tem uma lesão que também já caiu e que dá muita rasteira, e que esse aqui vai ter que ser uma decorebinha, mas eu vou tentar ajudar vocês, que são as lesões por martelo. Pessoal, lesão por martelo, sim, tem 3 tipos que a gente precisa saber. Basicamente, também é saber decorado isso. A gente pode ter uma fratura em vasador ou saca-bocado, que é quando a ação do martelo é perpendicular. Então, aquela parte redonda do martelo, na hora que ela agride o crânio, tá? Essas lesões acontecem basicamente no crânio. Pode ser em qualquer osso, mas quando cai, cai no crânio. Então, aquela parte redonda do martelo, quando ela age perpendicularmente sobre o crânio, ela vai provocar um afundamento do crânio em forma de uma moeda, tá? E esse afundamento, ele é chamado de fratura invasador ou saca-bocado de estrasma, tá? A fratura de estrasma é a fratura de ação perpendicular, tá? Agora, se além desse anel afundar, ele ficar meio estilhaçadinho, como se ele tivesse com umas linhas desenhando, como se fosse um mapa mundi, aí ele vai ganhar o nome de sinal do mapa mundi de Carrara. Ela também, então, é uma ação perpendicular. Às vezes o mapa mundi vai ser visto até na parte mais interna da calota. Mas, enfim, é uma forma arredondada, como se fosse um anel, então é como se fosse um mapa mundo mesmo, e ele tem essas linhas que fazem como se fosse os países, os continentes. Essa cai muito, assim, quando cai lesão por martelo, geralmente vai cobrar o mapa mundi. E tem uma terceira opção também, que é o sinal de Terrasa, que essa não tem foto, não encontrei foto nas literaturas aí recomendadas, mas também não cai foto na prova. O que cai de Terrasa? É quando a ação, ao contrário do estrasma e do mapa mundi de Carrara, que é uma ação perpendicular, é quando é uma ação tangencial. É como se fosse assim, a metade daquela parte arredondada do martelo é que pega tangencialmente no crânio, então ele vai fazer uma fratura triangular com uma base aderida e um vértice solto. O que é isso? Pessoal, pensa isso, assim, em vez de ser uma moeda, é como se fosse meia moeda. E aí, essa meia moeda, ela vai ficar solta ali. Se você afundar ela, apertar ela vai entrar para dentro do crânio, mas ela está com uma base presa e a outra parte se movimentando. Então, é o que pode acontecer. Então, lá, a base é aderida, mas o vértice, aquela pontinha que você empurra, ela fica dirigida para dentro da cavidade craniana. O que eu preciso saber de sinal de Terrasa? É quando a ação é tangencial. Então, tenham essa imagem. A moeda afundada
é o Strassmann. Se essa moeda tiver toda fraturada, formando linhas, é o mapa mundi de Carrara. E se a ação for tangencial e deixar só metade afundada, assim, solta, podendo se dirigir para dentro do crânio, se ela for ação tangencial, é o sinal de Terrasa de Hoffmann, tá? E aí, como é que cai? Mais uma questão aqui, só para a gente ter uma noção do blast. Vou passar rápido também, porque a gente não pode ficar perdendo tempo aqui. Com relação às lesões provocadas por explosões, assinale a opção correta. Olha lá, pessoal, lesão produzida por artefatos explosivos podem ser causadas por 2 mecanismos. Ação mecânica, provocada pelo material do artefato e pelos escombros, e a síndrome explosiva ou blast injury, decorrente das ondas de pressão e sucção. Tá vendo, gente? Quando eu falo para vocês que cai, eu tenho que provar, porque cai mesmo. Mas assim, não tenha nada do que já caiu em todas as provas das carreiras de polícia civil que vocês imaginarem que não esteja aqui, de alguma forma, nas aulas ou nas questões que estão sendo escolhidas para complementar aqui, tá? Pessoal, para acabar, nós vamos falar de lesão por atropelamento ferroviário. Primeira coisa que eu queria pedir para vocês aqui, nós estamos falando de lesão contusa. Aí vocês, né, a gente vai entender que o atropelamento ferroviário, ele pode causar vários tipos de lesão. Nem tudo vai ser somente contusa, tá? Quando a gente for falar das ações complexas, nós vamos ver que elas até combinam mais com as ações complexas, mas não tem problema, o França coloca aqui, nós vamos falar dele aqui, mas depois nós vamos tirar essas dúvidas todas, tá? A lesão por atropelamento ferroviário mais comum, colocada no França, é o espostejamento, ou seja, redução do corpo a diversos fragmentos irregulares. Nós já falamos de espostejamento quando a gente falou de lesão cortante. E eu falei para vocês a mesma coisa, gente. Difícil espostejar um corpo só com ação cortante, né? Porque a gente tem que desarticular, a gente tem que cortar osso. Então, assim, vamos falar como é que o França coloca, mas o mais importante é entender, tá? Porque essa dúvida não vai acontecer, da prova falar que é cortante está errado, falar que é contuso está errado, isso não vai acontecer. Mas o que o França coloca de mais importante para a gente entender do espostejamento quando a gente está falando de atropelamento ferroviário? Quando a gente se depara com um corpo espostejado por atropelamento ferroviário, a gente tem que levantar algumas hipóteses. E isso a gente vai ver ao longo de traumatologia em várias aulas. A gente tem que entender quais foram as lesões que provocaram o óbito, quais que levaram à morte, mas a gente vai ver muito também lesões que acontecem quando o corpo já está morto, no cadáver, para simular um acidente, às vezes um homicídio, né, acontece um homicídio, depois que a pessoa já está morta, ela é colocada no trilho do trem, e aí vai acontecer o espostejamento daquele corpo, mas nós vamos precisar entender se aquele corpo foi espostejado antes ou depois da morte. Então, França fala isso, sempre considerar a hipótese de suicídio, homicídio, né, alguém ser empurrado na frente do trem, um acidente ou, o que eu falei, um atropelamento pós-mortem, um espostejamento pós-mortem, para dissimular o homicídio ou morte natural. Isso já foi cobrado em prova, isso já caiu. Pode acontecer de ter morte natural e a família querer algum benefício para aquela morte, né? Às vezes a pessoa tem um seguro de vida para o caso de morte não natural, então o corpo é colocado para o trem passar. Então, é tudo para dissimular alguma coisa diferente do que realmente aconteceu. Aí o França fala isso, que também vale muito mais para a prova do que para a vida, mas a gente está preocupado agora com a prova mesmo. Em casos de suicídio, em geral, a gente vai observar uma secção transversal do corpo ao nível do pescoço ou do abdômen. Como dizer, pessoal, que a pessoa que quer suicidar, para não ter dúvidas de que ela vai conseguir morrer com aquele atropelamento, ela vai deixar o pescoço ou o abdômen sobre o trilho, sobre onde passa a roda. Às vezes deixa até os dois, né? Coloca o pescoço sobre um e fica com o abdômen sobre o outro. E quando é acidente, aí deixei uma fotinho aí só para vocês entenderem um pouco o mecanismo.
Quando acontece por acidente, geralmente a pessoa vai ter o ímpeto de sair do trilho, né, se ela tiver consciente, e aí é mais comum que ocorra secção das pernas, tá? Então, para a prova, se aparecer esse conceito, tá entendido, né, que quem quer suicidar mesmo vai deitar sobre o trilho, e quem não quer por acidente vai tentar fugir, se tiver sucesso, né, ou pode ter secção até do pé ou de nada, mas se não tiver, provavelmente vai ocorrer secção das pernas, tá? E nos atropelamentos pós-mortem, para dissimular homicídio, nós vamos ver um grande número de lesões sem reação vital, e apenas vamos encontrar reação vital naquelas que foram produzidas, que foram a real causa de morte, né? Se tiver no meio de um espostejamento, a gente pode encontrar uma ferida, por exemplo, por projétil de arma de fogo. Aí a gente vai ver que naquela ferida do projétil de arma de fogo, a gente vai encontrar reação vital, que a gente vai ver lá na frente ainda o que é isso, mas já é bom a gente ter esse conceito. A gente consegue diferenciar uma ferida feita num cadáver de uma feita numa pessoa em vida. Eu falei com vocês na escoriação, né, no arrastamento, por exemplo, né, se a gente arrastar um cadáver, a gente não vai ter aquela crosta serosa ou serossanguinolenta, vai ser simplesmente a saída, né, a perda daquela camada mais superficial e provavelmente uma lesão mais branca, mais amarelada por baixo. E isso vai valer para todas as lesões, tá? A lesão que é feita em vida, ela tem uma reação ali, e a que feita em morte a gente não vai encontrar. Então, no atropelamento pós-mortem, ou em qualquer outro tipo de agressão pós-mortem, a gente não vai ver, a gente vai ver lesões sem reação vital, tá? E, gente, a lesão por precipitação, que eu falei para vocês lá atrás, essa também cai em prova com uma decoreba boba, que eu vou tentar ajudar vocês também a resolver, porque eu, pelo menos, decorei assim, depois nunca mais esqueci. Mas tem alguns conceitos aqui também que são importantes de entender. Precipitação é queda de altura, tá? Não é queda da própria altura, é queda de uma altura extra suficiente para provocar, inclusive, a morte, tá? Então, olha lá, são caracterizadas por pele intacta ou pouco afetada. Por outro lado, ruptura de vísceras internas graves, principalmente de vísceras maciças, fraturas ósseas das características mais variadas. Aí vai depender se caiu em pé, se caiu de cabeça, se caiu de lado, tá? E no crânio, vai poder se identificar uma fratura que é chamada de saco em nós. Ou seja, o que é isso? Integridade do couro cabeludo com múltiplas fraturas do crânio. É como se fosse um saco de nozes mesmo. A pele fica totalmente intacta e na hora que você vai manipular aquele crânio, ele está todo fraturado. Na lesão por precipitação, então, gente, o que é mais importante? É entender que existe uma desproporção entre o que acontece do lado de fora e o que acontece do lado de dentro. É o mesmo que eu falei com vocês da tríade do pisão, né? Porque a lesão, ela é muito mais grave internamente do que externamente. E esse conceito já foi muito cobrado, tá? E esse conceito também da fratura em saco de nós do crânio também já caiu várias vezes aí no Brasil afora. Então, o mais importante de saber de precipitação é isso, essa desproporção faz com que a pele fique muito pouco afetada ou até intacta. Só que quando vai tirar o corpo do local e colocar numa maca, você vê várias fraturas nas pernas, nos braços, né? A cabeça faz o crânio, a fratura de saco em nós, esse é o conceito mais importante. Mas o que é cobrado também, que é uma decorebinha boba? Causa jurídica de morte, eu já falei para vocês, toda vez que a gente está diante de uma morte, uma das funções, né, de todas as pessoas envolvidas na investigação dessa morte é determinar a causa jurídica da morte. E como que a gente determina quais são as possíveis causas jurídicas de uma morte violenta? Ou foi um acidente, ou foi um homicídio, ou foi um suicídio. Então, cada tipo de fratura, a gente vai ter que ver de quais formas nós vamos tentar entender se trata-se de um acidente, homicídio ou suicídio. Em relação às lesões por precipitação, o acidente, pessoal, quando a morte é por acidente, geralmente, na maioria das vezes, o corpo cai muito rente ao local de onde ele caiu. Ele cai rente de onde ele estava, né? Por exemplo, se é do alto de um prédio, as pessoas querem saber se aquele corpo que caiu do prédio
foi um suicídio, um homicídio, um acidente. Se ele estiver muito rente ao prédio, é provável que tenha sido um suicídio, um acidente, desculpa. Por quê? Porque é uma questão, um acidente, ele vai acontecer por um desequilíbrio, por um tropeção, não tem nenhuma força projetando esse corpo tão para frente. Então, assim, tropeçou, né, ali num parapeito, o corpo vai cair em linha reta, tá? Então, o mais perto possível é o acidente. Agora, se existe uma força projetando esse corpo para frente, mesmo que seja uma força de outra pessoa, ele já vai ter uma parábola, né? Esse corpo já vai cair mais numa parábola, em vez de numa reta, como no acidente. E essa parábola, ela vai ter um meio termo, ela já não vai ser tão grande, porque, primeiro, pela resistência de quem está sendo jogado, se tiver consciente, ou mesmo se não tiver consciente, uma pessoa ter força para jogar um corpo, né, colocar muito à frente, vai ser um pouco mais distante do que no acidente, mas não vai ser um corpo tão distante assim. E já no suicídio, aí é a mais fácil, é a parábola maior, mais distante. Por quê? Vai ter a força, né, das pernas que se projetam esse corpo para frente sem nenhuma resistência. Então, eu decorei simplesmente como assim, arroz com H. Acidente, homicídio e suicídio. Mas se você entender o conceito, depois de ir fazendo questão, entendendo o conceito, aí eu acho que já não precisa de decoreba mais. É só você visualizar. Aí você não pode se boicotar, de pensar assim, mas e se a pessoa quiser suicidar só caindo? Aí você vai se boicotar. A gente tem que pensar claramente nesses termos. O acidente tropeçou, cai em linha reta. O homicídio tem a força de projeção de jogar um corpo inteiro e a resistência de quem quer ficar, ou mesmo que não haja resistência, arremessar um corpo de 60, 70, 80 quilos não é uma coisa fácil. Já no suicídio, não há resistência nenhuma, é a própria pessoa que se projeta para frente, tá? Gente, acreditem se quiser, isso já foi cobrado em prova, mas algumas vezes, às vezes simplesmente no item, dentre as várias lesões contusas, aí tem um item que fala, raramente em um acidente por precipitação o corpo vai estar perto do local, aí essa questão foi considerada errada, porque não é raramente, é o mais comum. Para a prova, né, a gente sabe que na vida real, né, muita gente aqui tem experiência em delegacia, convive com perícia e tudo, a gente sabe que, na verdade, na vida real, esses conceitos não têm tanto valor quanto tem para a gente que está fazendo prova. E aí, agora, a gente termina os instrumentos de ação simples e vamos começar a falar dos instrumentos de ação complexa. E aí, agora vai ficar muito mais fácil. A gente já entendeu como que funciona cada ação simples, então agora nós vamos juntar ações para a gente entender como que a gente pode perfurar e contundir ao mesmo tempo, perfurar e cortar ao mesmo tempo, ou cortar e contundir ao mesmo tempo. Aí a gente vai encerrar hoje, se Deus quiser, essas energias de ordem mecânica, só vamos deixar uma dessas ações complexas para frente, que é justamente a pérfuro contundente, porque o carro-chefe da pérfuro contundente são as lesões por arma de fogo, e aí nós vamos entrar num assunto que vai muito além de lesões pérfuro contusas, que é a balística, tá? A gente vai precisar saber com detalhes as lesões, mas a gente também vai precisar de conhecer um pouquinho de arma, de como que funcionam as armas, a diferença entre uma e outra. Então, esse é o tema da próxima aula, tá? Mais uma vez, eu vou repetir para vocês, atenção aqui ao sufixo relativo ao instrumento, isso vale para tudo que a gente já falou. Se é perfurante, é punctória a ferida, se a ação é cortante, a ferida é cortante, por França também, se a ação é contundente, a ferida é contusa, e o mesmo vai valer para os complexos, tá? Ação pérfuro cortante, ferida pérfuro cortante, ação pérfuro contundente, ferida pérfuro contusa, e ação corto contundente, ferida corto contusa, tá? Gente, isso tem que ser um mantra na cabeça de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão sair desse curso com muito conhecimento para a prova. Mas se não tiver, além do conhecimento, se não tiver atenção, nós vamos escorregar simplesmente nessas trocas de palavrinha que a banca faz demais, tá? A banca vai fazer um texto maravilhoso que você vai, assim, achar assim, que definição perfeita. Só que ela vai trocar o termo contuso por contundente e
a questão vai estar errada, e se a gente não estiver muito atento com isso, a gente cai, tá? Todo mundo que tem vivência, né, e nas lesões, eu acho, todo mundo tem um pouco de vivência, começa a se policiar, tá? Começa a olhar para uma equimose verde e já falar quanto tempo que ela tem, começa a olhar para uma lesão e falar, né, vocês que pegam muito objetos assim, né, pega faca, pega cacetete, pega arma de fogo, sempre tentar classificar aqueles instrumentos, sempre com o sufixo correto. Aí agora eu vou pedir para vocês terem atenção nesse triângulo, que é o triângulo que a gente viu lá na primeira aula, e que eu falei, não se preocupem com ele agora. Agora nós vamos começar a juntar esse triângulo aí. E aí, agora sim, nós temos capacidade de entender com muita facilidade. Eu deixei de vermelho e nos vértices dos triângulos as ações simples, né? Então, perfurante vai atuar em ponto, cortante vai atuar em linha, contundente atua em superfície. Agora, nós vamos juntar, né, esse triângulo, colocando entre a perfurante e a cortante um pérfuro cortante. Então, se é perfurante e é cortante, tem que perfurar e tem que cortar. Se é perfurante e é contundente, tem que perfurar e contundir. E se é cortante e contundente, tem que cortar e contundir ao mesmo tempo. E como é que ficam essas lesões? É o que eu falei. Pérfuro cortante, pode ser pérfuro cortante para medicina legal. Se colocar pérfuro incisa, mesmo na medicina legal, não está errado. Se for pérfuro contundente, é pérfuro contusa. Se for corte contundente, é corte contusa. Então, vamos começar falando do pérfuro cortante. Tem que perfurar, tem que ter ponta, tem que cortar, tem que ter lâmina, tem que ter gume, tá? E se é perfurante, tem que agir por pressão ou... principalmente por pressão, nós vamos ver outras formas quando a gente for falar dos outros objetos, e tem que seccionar, tem que deslizar, tem que cortar, tá? Então, vamos sempre que a gente olhar para um objeto, a gente tem que pensar. E aqui eu queria falar só de um conceito mais importante para vocês, que eu quis deixar para quando a gente fosse falar de ação complexa, para a gente agora começar a abrir nossa forma de pensar. Pessoal, nós vamos falar de vários instrumentos, como a gente já falou nos de ações simples. Existem instrumentos que são classificados pela sua forma natural de agir. Mesmo que ele seja uma arma que não seja propriamente dita, seja uma arma eventual, né, uma faca, não foi produzida para matar, para lesar. Ela foi produzida para cortar, mas a gente, quando usa como arma, é uma arma eventual. Então, mesmo quando a gente estiver falando de arma eventual, nós vamos falar vários exemplos de objetos, de instrumentos que têm essa característica. Mas aí agora eu queria que vocês começassem a pensar num conceito importante. Quem vai definir a ação de um instrumento é a ferida, tá? É a lesão provocada por esse instrumento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma faca é um instrumento, nós vamos ver, pérfuro cortante, porque ela tem ponta e gume. A gente pode utilizar a faca perfurando e cortando ao mesmo tempo. Mas a faca tem um cabo, e de alguma forma esse cabo pode ser usado de uma forma contundente, de uma ação contundente. E aí, então, se pedir um exemplo de um instrumento pérfuro cortante, a gente vai poder citar a faca. Mas cuidado, nem sempre a lesão foi provocada daquela forma que o instrumento usualmente age, tá? Nós vamos ver isso, eu vou mostrar para vocês exemplos, e a questão vai jogar com isso com você, tá? Vai falar que certamente a lesão foi provocada por determinado instrumento, e nós vamos ver, ou que não existe a possibilidade daquele instrumento ter sido usado, né, porque uma lesão contusa pode ter sido provocada por uma faca? Pode, depende de como o instrumento foi usado, tá bom? Então, vamos lá. Os instrumentos pérfuro cortantes agem por pressão, claro, eles são pérfuro, e secção ou deslizamento, né, utilização da lâmina ou do gume, é um mecanismo misto. Quais são os exemplos? Tem instrumentos que são de um gume, ou seja, eles têm uma lâmina, o outro lado é romo, é como o caso do canivete aí, que está sendo mostrado para vocês. Poderia ser também uma faca peixeira ou uma espada, dependendo da espada também. Então, olha lá, pessoal, se você olhar para o canivete, você vai ver que se você passar o dedo ali na lâmina do canivete, provavelmente a gente vai cortar. É uma ação, até se a gente passar o dedo, é uma ação cortante, é o que eu estou falando para vocês. O objeto pérfuro cortante na sua ação natural.
Mas se eu simplesmente passar o dedo ali na lâmina, o movimento de deslizar sobre um gume, aí eu vou ter tido uma lesão cortante provocada por um instrumento que, daquela forma que ele foi usado, ele foi cortante, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui? A lâmina ali é cortante, mas o outro, se você for passar a mão atrás da lâmina, ela é romba, ela não vai cortar o seu dedo. Então, isso é um instrumento de um gume. Ele só tem uma lâmina afiada de um lado, o outro lado não tem lâmina afiada. Faca, peixeira e espada também. O instrumento pode ter 2 gumes. O punhal, esse que está sendo mostrado aí também no canto direito de pretinho aí. O punhal, vocês podem ver, ele tem uma ponta, assim como o canivete, todos que a gente mostrar aqui. E aqui é o contrário do canivete. Se a gente passar o dedo de qualquer um dos lados dessa lâmina aí, a gente vai cortar. Por quê? Porque ele tem 2 lâminas ou 2 gumes, tá? Baioneta, outros tipos de espada e faca vazada também são exemplos citados no França para esse tipo de instrumento. Existem instrumentos de 3 gumes, como esse que está sendo mostrado aí, essa lima. Essa lima parece que é uma, né, o conjunto de 3 lâminas torcidas sobre elas mesmas, com uma ponta ali. Então, pérfuro cortante de 3 gumes. Pode-se existir outras armas, outros instrumentos, até de 4 gumes, enfim, não tem limite para isso, né? Se você conseguir colocar 4 lâminas no mesmo objeto, ou 4 gumes, né? Às vezes ele é um instrumento cortante. Casualmente, né? Sei lá, alguma coisa que quebra, assim, se provocou, se fez com que se formasse ali um instrumento com 4 lados cortantes, é um instrumento de 4 gumes, tá? Então, assim, lembrem, eu acho que vale a pena, inclusive, vocês anotarem os exemplos, porque às vezes caem os exemplos, mas sempre tendo na cabeça que é isso, vai depender de como o objeto foi utilizado, tá? E a ferida provocada por instrumento pérfuro cortante é a ferida pérfuro contusa, e quais são as características dela? É uma ferida provocada por instrumentos de ponta e gume, ponta e lâmina afiada. Então, o que a gente vai esperar? Como é que age esse instrumento no corpo? Ele vai penetrar, perfurando com a ponta, né? Vai fazer a pressão à ponta, e ao mesmo tempo ele vai cortar com as bordas afiadas os planos mais superficiais e profundos. Vai depender de até onde, né, o instrumento for penetrado. Então, ele perfura e secciona, ou perfura e corta, tá? Todos esses termos aí, vocês vão trabalhando com eles para você entender. Se ele perfura, gente, se ele é usado, né, com esse intuito, né, de perfurar e cortar ao mesmo tempo, ele vai ter uma profundidade maior do que a área. Vamos pensar numa faca que é implantada num abdômen de uma pessoa. A faca, dependendo da espessura da lâmina, da largura, né, ela pode ser, a abertura na hora que tira, a gente pode ver uma ferida ou uma lesão pequena, que quando a gente vai avaliar a profundidade, aí a profundidade vai depender de várias coisas, e aí nós vamos voltar naquilo que eu falei para vocês, da lesão em acordeão de Lacassagne, a profundidade de um instrumento pérfuro-cortante, de uma lesão pérfuro-contusa no abdômen, ela depende do tamanho do instrumento? Ela tem relação, mas a maior profundidade, ela tem que ser menor ou igual ao instrumento? Não. Eu posso ter um instrumento que tenha uma lâmina de 10 centímetros e a ferida ter 20 centímetros, por causa da depressibilidade do tecido, né? Eu consigo enfiar toda a lâmina de uma faca no abdômen e ainda comprimir esse abdômen de forma que a lesão seja maior do que o tamanho da lâmina. A gente falou isso quando a gente falou de ação perfurante. E eu volto, porque esse conceito de lesão de acordeão de Lacassagne, vocês vão ver, cai demais, e quando cai, derruba muita gente, tá? Então, ó, a predominância da profundidade, e a forma vai depender do número de gumes, não só do número de gumes, mas também da angulação com que o objeto foi usado. Então, olha lá, são lesões pérfuro-cortantes, e olha lá o que eu falei para vocês, pode ter 4 gumes, aquele objeto ali, né, não precisa necessariamente ser uma arma propriamente dita. Pode ter 3 gumes, a lesão vai ter uma forma um pouco mais estrelada, e ela pode ter 2 gumes. Aí eu coloquei aí um desenhozinho para vocês, que vocês com certeza se lembram, que esse desenhozinho eu tirei lá da aula passada. Nós estamos falando aí de uma casa de botão,
né? Aí, quando que a gente falou de casa de botão? Quando a gente falou de lesões punctórias ou puntiformes feitas por objetos perfurantes de médio calibre, primeira lei de Filhos, que essa lesão vai apresentar as mesmas características daquelas provocadas por um objeto de 2 gumes. Releiam lá depois a definição da primeira lei de Filhos, porque eu falei, gente, agora não vão preocupar com o que é isso, um objeto de 2 gumes, mas agora aqui está na hora da gente fazer esse link, tá? Olha aí como fica a lesão provocada por um objeto pérfuro cortante de 2 gumes. É exatamente o que acontece na casa de botão. Com o punhal, vamos pensar no punhal que a gente viu ali. Como ela vai penetrar e vai cortar com as 2 lâminas, vai fazer com que a ponta da ferida seja mais afilada dos 2 lados. E isso é o que chama de ferida em casa de botão, lesão em casa de botão. Aqui não é lei de Filhos, porque aqui nós estamos falando de lesão pérfuro cortante de 2 gumes. Lá na perfurante de médio calibre é que, por conta da elasticidade da pele, né, eu falei com vocês, elasticidade não são linhas de força da pele feitas pelo colágeno, o colágeno que dá essa sustentação da pele. Por causa da elasticidade da pele, quando o objeto é perfurante de médio calibre, ele vai, apesar dele ser redondo, ele vai fazer com que a ferida tenha uma característica em casa de botão, se ele for de médio calibre. E se ele tiver um gume só, aí eu falei com vocês, um lado é rombo, né? Se você passar o dedo, não corta, o outro corta. Aí vai depender de como ele entrar. Se ele entrar perpendicularmente, ele vai deixar também uma ferida de uma característica que se fala muito, que é em formato de botoeira, que é esse do meio aí, na figura da direita. Esse formato de botoeira é isso, é um lado, ele é bem afilado e no outro lado ele é rombo, tá? Agora, se mesmo tendo um gume, se ela entrar de forma oblíqua, aí ele pode deixar essa impressão de que é como se tivesse 2 gumes, ou ele faz uma lesão que eles chamam de lesão em bisel, tá? Ele faz como se fosse um túnelzinho embaixo da pele e pela angulação da faca, mas isso aí não tem muita importância. Basta você saber, fazendo questão, vocês vão familiarizar um pouco mais com esse termo. E, gente, pode acontecer também de você fazer um movimento ou oblíquo, né, ou perpendicular, e você girar a faca. Quando você gira a faca, a gente vai fazer, a lesão, ela vai apresentar um entalhe, que é isso que está sendo mostrado na foto e também no último desenho aí de baixo. O entalhe em uma ferida pérfuro cortante, ele vai nos indicar o movimento de rotação da faca, tá? Então, percebam, gente, que a gente conversa com a ferida, tá? Essa é a função do médico legista, essa é a função, né, do investigador, de quem está vendo a ferida ali no local, mas principalmente do médico legista, que, na verdade, tudo vai acontecer da avaliação necroscópica para trás, tá? Para vocês entenderem a importância dessa avaliação. É com a ferida que a gente conversa, é a ferida que vai dar para a gente todos esses indícios que a gente está buscando lá, tá? A causa jurídica de morte, às vezes isso é cobrado em prova, mais comum das ações pérfuro-cortantes, por incrível que pareça, é homicida, mais do que acidental ou suicida. Suicida é o menos comum, né? Eu falei com vocês na aula passada, a gente tem casos, inclusive teve um caso recente em Belo Horizonte, num bairro de classe A aqui de Belo Horizonte, que teve um suicídio de uma mãe que acabou cometendo um homicídio contra o próprio filho, e ela se suicidou, e aparentemente foi com um objeto pérfuro cortante, né? Ela desferiu um golpe com um agente pérfuro cortante no peito. Isso não é comum, tá? Justamente pela dificuldade nessa autoagressão com esse tipo de instrumento, mas isso pode acontecer. Agora, homicídio, para o França, é a causa jurídica de morte mais comum para esse tipo de objeto. E aí, o França destaca aqui uma coisa que vai falar também ao longo de toda a traumatologia, que são as famosas lesões de defesa, que a gente tem que dar muita importância na avaliação disso. Nos casos de homicídio, deve-se atentar para as lesões de defesa, que são feridas localizadas na palma da mão, borda medial do antebraço, no ombro, no dorso ou até nos pés, que reflete uma tentativa desesperada da vítima de salvar sua vida, expondo essas partes do corpo como escudo.
Então, pessoal, toda vez que a gente estiver avaliando um corpo, né, que foi vítima de homicídio, ou às vezes nem precisou, né, acontecer o homicídio mesmo, a gente tem que estar atento a esse tipo de lesão. Qualquer parte do corpo que pode ser usado de escudo, né, aí se a pessoa falar, por exemplo, assim, não, aí eu virei de costas, e aí às vezes a gente vai ver até lesão nas costas. Não é o mais comum lesão de defesa nas costas, não. Mas se bater com que a vítima falar que foi a sua forma de defesa, vai ser considerado. Palma da mão e essa parte medial do antebraço são os que está sendo mostrado aí na foto, são os mais comuns, tá? Agora, se a vítima tiver caída no chão, ela vai colocar o pé para se defender. Muitas vezes vai ter lesões na planta do pé mesmo, ou no, né, na parte dorsal, dependendo da posição do agressor e da posição da vítima. E para finalizar, as ações pérfuro-cortantes também já caiu em prova, chamada lesão em sedênio. O que é isso? Pode acontecer de uma lesão ser transfixante ou, independente dela ser, no caso aí, transfixante, mas é aquela lesão de um objeto perfurante ou pérfuro-cortante que não atinge cavidade nenhuma. Na verdade, o objeto ele vai passar só por baixo da pele, superficialmente, sem atingir nenhuma cavidade, sem atingir nenhuma profundidade importante, ele vai simplesmente fazer um túnel por debaixo da pele. Isso que está sendo mostrado aí na foto, essa lesão, dá para a gente ver que é como se tivesse um caminhozinho mais escuro entre uma lesão e outra aí. Essa lesão que vem por debaixo da pele é chamada lesão em sedênio, tá? Assim como o acordeão de Lacassagne, a gente vai ver ela em outros tipos de agente que não só o pérfuro cortante, tá bom? E aí, gente, nós vamos ter como ação conjunta, ação mista também, os instrumentos pérfuro contundentes e a ferida pérfuro contusa, que são aqueles que possuem ponta, tem que ser assim porque eles são pérfuro, e são acionados por uma força capaz de contundir, tá? Então, ele vai perfurar e contundir, perfurar e contundir. Agem pela ação da ponta, que perfura e contunde ao mesmo tempo. Essa ponta tem que ser, ela tem que causar um trauma através de uma força grande, capaz de contundir também. Para o França, essas lesões são mais perfurantes do que contundentes. Eu só coloquei isso aqui para vocês saberem, porque a FUMARC gosta de pegar um trecho do França, geralmente esses trechos que até nos fazem pensar, refletir, né? Quando a gente acha que alguma coisa está estranha no livro, é bom a gente falar disso, porque isso aí a FUMARC adora. Então, para o França, os instrumentos pérfuro-contundentes são mais perfurantes do que contundentes. E os exemplos que ele cita são a ponta de um guarda-chuva, quando ele é usado com muita força a ponto de causar uma lesão, ela é um instrumento pérfuro-contundente. A estaca, que não está citada no França, mas é citada em outros livros, né, uma estaca dessas que usava, né, em filmes para matar vampiro, que é uma madeira com uma ponta afiada, que às vezes precisa até de um martelo ou de algum outro instrumento para usar, para penetrar no corpo, né? Uma chave de fenda, dependendo da chave de fenda, né? Aquela Phillips, por exemplo, que tem uma ponta mais afiada, quando ela é usada com força, ela pode ser pérfuro contundente, e a vedete de todas, a mais importante, o carro-chefe, não só dos pérfuro contundentes, mas da traumatologia também, que é o projétil de arma de fogo. Pessoal, lembrando que, já aproveitando para deixar esse conceito assim, para não confundir que quem é um instrumento, o agente causador do trauma, quem é o agente pérfuro contundente, é o projétil da arma de fogo, tá? Não é a arma, não é a pistola, não é o revólver, não é a espingarda. A questão vai falar para vocês muitas vezes que espingarda é um instrumento pérfuro contundente. Cuidado, tá? Porque ela não é. Quem é um instrumento pérfuro contundente são os projéteis. Agora, já vi questão que falou mais ou menos isso sem estar errado, né? Incluiu ali a arma de fogo dentre os instrumentos, e não estava errado. Mas, a rigor, gente, está errado, e muita questão já cobrou isso na maldade, tá? Então, quem é aqui o instrumento pérfuro contundente, o agente, é o projétil de arma de fogo. É a bala do revólver, tá, gente? Eu sei que é feio falar bala, eu sei que pessoal da polícia
das forças aí todas armadas execram esse termo, mas o França fala de bala, tá? Ele fala de bala como sinal de projeto de arma de fogo. Uma bala de pistola, uma bala de revólver, né? Porque, por isso, né, ele fala, o estudo da ação chama-se balística, né? E é uma tradução também de bullet. Então, assim, errado não é, mas vamos evitar a qualquer custo usar esse termo, porque você vai, né? Nós vamos ouvir muita, e com razão. Não é um termo bonito, realmente, até porque, né, alguém vai falar com você, bala é para chupar, bala é doce. Vamos evitar usar esse termo, mas, a rigor, ele não está errado, tá? Então, nós vamos ver, na balística, dentro de feridas pérfuro-contusas, nós vamos ver as lesões ocasionadas pelo projétil, só que a balística é muito mais do que isso. Porque, além de falar da lesão, nós vamos falar da lesão de entrada, da lesão de saída, dentro da lesão de entrada, nós vamos ver a distância da arma. E aí nós vamos ver também efeitos provocados, né, pelo projétil, que é a lesão, mas nós vamos ver que as armas de fogo são capazes de provocar lesões por outros mecanismos, tá? Que são os efeitos secundários do tiro. Se você estiver muito perto da arma, você pode sofrer com a ação de queimadura, simplesmente pelo fogo que sai, né? Quando queima a pólvora, sai um fogo da arma. Você pode queimar você pode ser vítima de pólvora que não queimou e sai também do cano da arma, como se fosse pequenos projéteis. São vários que a gente vai falar. E vamos falar também de como funciona uma arma, que é a balística interna. Nós vamos ter que entender como que a arma funciona basicamente, tá? Diferença de uma arma para outra, de revólver para pistola, para as armas de alma lisa, né? Porque essas duas que eu falei são de alma raiada. E vamos entender também o que acontece do momento em que esse projétil é deflagrado, que o projétil sai do cano da arma até o momento que ele chega no corpo e o que ele faz no corpo, que é a balística terminal, que é a parte mais importante para a gente. Então, para terminar, os instrumentos de ação corto-contundente, que são as feridas corto-contusas, que são, essas sim, as feridas mais feias, as fotos mais feias que a gente vai ver aqui, que são geralmente graves. Esses instrumentos possuem corto, eles possuem gume, eles possuem lâmina, mas agem primariamente pela ação contundente. Então, geralmente, gente, é uma lâmina, vocês podem ver que são objetos mais pesados. Eu falei com vocês dos objetos cortantes, eu falei que são instrumentos, como eles agem exclusivamente em linha, por corte, são instrumentos mais sutis, menores. Agora, se a gente pega o efeito de uma lâmina com um instrumento grande, pesado, aí nós vamos ter a ação cortante, vai ter uma lâmina direcionando a força, mas vai ter que ter muita força na ação desse instrumento. E essa força pode ser pelo próprio peso do instrumento, no caso de uma guilhotina, ou pela força de quem o maneja, tá? Eles agem, então, por deslizamento, pressão e percussão, tá? Menos deslizamento. O que direciona a ação é mais o gume, mas esse gume, geralmente, ele vai agir sobre a força de uma ação direcionada, tá? Direcionada em pressão e percussão, sem fazer movimento de deslizamento. Pode ter movimento de deslizamento? Pode. Por exemplo, um serrote, ele é um instrumento corto-contundente. Aí, o serrote, nós vamos ter que fazer movimento de linha com muita força, e aí ele é um exemplo do que usa. Mas esses outros, todos que são mostrados aí, o machado, a foice, guilhotina, todos vão ser mais por pressão, e muita pressão, ou percussão, né, que eu falei com vocês, a pressão encosta e afunda, e a percussão geralmente bate e tira. Então, olha lá os exemplos. Foice, facão, machado, uma enxada, uma guilhotina, uma serra elétrica, uma tesoura, né, a tesoura pode atuar por ação cortante, mas no que ela se propõe, ela é mais corto-contundente. E a roda de trem, aí é o que eu falei para vocês, ó, a roda de trem aqui vem muito mais sentido, com uma ação corto-contundente, né, pelo peso do trem, pelo peso da roda. E os mais importantes para a prova, que são as lesões causadas por unha e principalmente por dentes, tá? Unha e dente, gente, por mais que unha seja uma coisa
muito sutil perto desses outros, né? Vai comparar um facão com uma unha, elas caem muito em prova, porque a gente precisa de cravar a unha e fazer muita força para a gente provocar uma lesão corto-contundente, mas ela vai misturar essas duas ações, né? Nós vamos, de acordo com o tamanho da unha, né? Ela é relativamente afiada, tanto que nós vamos conseguir deixar a marca no corpo, e com a pressão, essa marca pode ser maior ou menor. E os dentes, né, nem se fala, os dentes, principalmente os dentes da frente, que são chamados de incisivos, justamente porque eles têm a ação de cortar, né? Quando a gente usa a ação cortante de dentes incisivos com a força da mordida, a gente está falando de um instrumento corto-contundente, de uma ação corto-contundente, e nós vamos ver que as provas amam as lesões corto-contusas provocadas por dente. Olha lá, são lesões graves, então, falando das feridas corto-contusas, ou das lesões corto-contusas, quando a ferida já está, né, abriu o pé, já está, não tem problema falar ferida ou lesão. Então, são lesões graves, profundas, que não possuem cauda de escoriação. Então, olha só, nós estamos falando de ação corto-contundente. O que diferencia da ação cortante? Uma das coisas é que não possuem cauda de escoriação e nem ponte de tecido íntegro, ou seja, ela nem é só cortante e nem é só contundente. Coloquei para vocês aqui feridas feias, mas que são ótimas para a gente entender. Vou só terminar para a gente ler esse slide e compreender bem o que está falando aqui. As formas são as mais variadas possíveis, que vão variar de acordo com o instrumento e a posição da vítima. Os instrumentos mais afiados vão produzir uma ferida que tem um predomínio mais cortante, né? Agora, quanto menos afiado for o fio, a lâmina ou o gume desse instrumento, mais vão prevalecer características de contusão. Então, gente, quem vai dar o direcionamento, diferente da lesão contusa, ela vai ter um direcionamento por lâmina. Então, vocês podem ver nessas feridas corto-contusas da foto aí da esquerda, que são feridas profundas, mas vocês podem ver que ela não é tão irregular lá no fundo, ela não tem um fundo tão sujo, porque teve um gume direcionando. Então, até onde o instrumento penetrou no corpo, a lesão vai ser uma lesão relativamente mais limpa, vai ser mais, ela vai ter características mais relacionadas ao instrumento, assim, vai ser um fundo mais limpo, né? Não tem por que ter ponte, eu falei com vocês, na comparação aí, a ferida da direita é uma ferida contusa, a ferida da esquerda, da tela de vocês aí, é uma ferida corto-contusa. Olha lá, elas não apresentam cauda de escoriação ou ponte de tecido íntegro, o que as diferenciam da cortante e contusa, respectivamente. Pessoal, eu falei com vocês, quando um instrumento contundente bate com tanta força que promove uma ferida contusa, essa figura de baixo aí, essa ferida, ela não teve nenhuma parte do instrumento direcionando essa força. Então, olha as pontes de tecido íntegros nessa foto, como que estão bonitas também. É como se tivesse alguma coisa colando um lado da ferida na outra. É como se tivesse pequenas pontes mesmo, colando um lado da ferida no outro. Mas é em toda ferida? Não. Tem parte onde o instrumento vai penetrar mais, dependendo do instrumento, ou tem parte em que a pele é um pouco mais sensível, porque tem um osso passando ali de baixo. Num lado da ferida passa osso, então ali talvez ela vai ser mais profunda, sem tecido íntegro, vertentes de tecido íntegro, mas ela vai ter, porque não teve nada cortando ali, não teve nada direcionando. A ferida corto-contusa, geralmente ela é mais profunda, mas mesmo que ela não seja, teve uma lâmina dando as coordenadas ali. Nós vamos penetrar 5 centímetros. Nesses 5 centímetros, não tem por que ter tecido íntegro ali, porque a lâmina foi até 5 centímetros. Então, ela cortou tudo que estava ali na frente. Então, percebam que as lesões podem ser igualmente feias. Inclusive, uma lesão contusa pode ser muito mais profunda que uma corto-contusa. Aliás, estou vendo que está escrito errado ali no slide, está conto-contusa, mas é corto. Só que você viu vertentes de tecido íntegro, a gente pode acreditar que foi um instrumento contundente, ou pelo menos um corte contundente sem, né, nada afiado, mas em geral, nós podemos afirmar, se tem ponte de tecido íntegro,
a ação foi contundente. Se não tem, aí nós vamos falar de ação corte contundente, tá? Cauda de escoriação também não tem. Mesmo que o objeto seja usado, ele tem lâmina, tem gume, mesmo se ele for usado nesse sentido, em linha, dificilmente ele vai deixar, porque esses objetos são pesados, eles não costumam ter um gume tão afiado suficiente para deixar cauda de escoriação, tá? O expostejamento também, que foi falado lá na lesão cortante, falamos depois na lesão contusa, e também pode ser considerado, o que eu acho mais apropriado, uma ferida corto-contusa, tá? O expostejamento, pessoal, ele é mais em pequenos pedaços, tá? A gente diferencia na teoria do esquartejamento porque eu falei com vocês, tá lá atrás, depois vocês voltam. O esquartejamento é desarticulação dos membros, tá? Mas isso que o Malthus colocou na figura da direita como expostejamento, tá mais para se você for ver a rigor na definição, tá mais para um esquartejamento. Mas não tem problema, porque a prova não vai colocar foto. A prova vai falar divisão do corpo em vários pedaços irregulares. Essa é a definição de expostejamento, tá? Comum em acidente ferroviário e, como a gente já falou, pode ser usado para dissimular, né, um homicídio, para simular um acidente, tá? Então, olha lá, rapidamente, como cai na prova, aí vai falar que isso aqui uma questão simples, vai contar uma história longa de um golpe de foice. Só por falar isso, golpe de foice, olha o que vai perguntar. Foi provocado, pode-se afirmar que essa lesão foi provocada por ação. Nem precisava de ler o resto da questão, mas eu vou ler porque eu vou complementar essa questão depois. Golpe de foice, gente, é ação corte contundente, tá? Se falasse uma foice, deslizou sobre a pele, qualquer coisa, a gente poderia pensar numa coisa diferente. Golpe de foice é corte contundente. Aí, olha lá, gente, região cervical posterior. Será que está falando da região da gola? Será? Com ferida transversal, bordas regulares, tá? Ali tem gume passando, não tem por que a borda ficar tão escoriada e machucada, entalhada, como é na lesão contusa. Aqui a borda é regular. Com extensas lesões da musculatura, atingindo a coluna, essa foice até fraturou a coluna, olha só, a violência desse golpe. Chegando à região cervical anterior, sem haver decapitação. Então, ó, golpe de foice, ferida transversal na região da gola, sem decapitar, aí eu pergunto para vocês, o que é isso? É castração, esgorjamento, decapitação, esbocejamento ou degola? Tá? Então, isso aí, para eu entender como é que cai, como é que é cobrado. Então, e a mordedura identada, que assim, as bancas adoram cobrar esse tipo de lesão em relação às feridas corto-contusas. O mecanismo, como eu falei com vocês, é pressão e secção. Nós temos dente para cortar, nós temos dentes para segurar, dente para furar, tá? E aí, na mordedura, você prendeu, cortando com incisivo e fazendo o movimento de mastigação, nós temos uma lesão corto-contusa, tá? Ela pode ser pesquisada na pele humana em frutas e em objetos, tá, gente? Já aconteceu na busca de coisas na casa de um assassino, ser encontrada uma fruta mordida, e essa fruta, ela é coletada para se avaliar a mordida, né, para fazer uma avaliação odontolegal, para a gente tentar, né, para que seja possível chegar a uma possível estruturação da arcada dentária do suspeito, de acordo com a mordedura na fruta, tá? Mordidas de pouca violência vão apresentar mais como equimose. Aí é o que eu falei com vocês, nós vamos conversar com a ferida. Se foi só uma mordidinha igual aquela lá de cima, ó, isso aí não é uma lesão, não é nem uma ferida, muito menos é uma lesão corto-contundente, tá? Pode deixar equimose, pode fazer só uma escoriação, é a mesma coisa da unha, enquanto que nas mais agressivas podem se formar feridas, ou seja, pode haver solução de continuidade da pele, pode ocorrer laceração e até arrancamento de tecido e mutilação. Como aconteceu aí, né, nesse caso famoso do Evander Holyfield com Mike Tyson, que ele, né, perdendo a luta, ele mordeu e acabou tendo avulsão de tecido, né,
lembrem que laceração, dilaceração, isso não é terminologia de ferida, né? A gente pode usar isso como formas auxiliares de compreensão, mas para o França não existe o termo lacerar ou dilacerar. O que aconteceu aí foi uma lesão corto-contusa, tá? Isso caiu na prova de delegado de 2018, se alguém já está fazendo prova antiga, e é para estar fazendo, vocês viram que teve uma lesão, se não me engano, por artefato explosivo, e aí ele fala lá que a lesão é dilacerante, contundente, lacerante, enfim, não existe, gente. Falou um termo diferente, classificou ferida com um termo diferente do que a gente está usando aqui, pode considerar errado. Não existe o termo dilacerar ou ferida dilacerante para o França, tá? Então, nesse caso aqui, é o caso mais grave de mordedura, nós vamos ver que elas podem se classificar em graus. O mais importante disso tudo é saber que o segundo grau é o grau melhor para a gente identificar o autor, tá? Mas só para a gente ter uma noção dessa progressão, vamos falar um pouquinho de cada uma. A classificação da mordedura de primeiro grau é só equimose e escoriação, representada por moças superficiais. É aquilo que eu mostrei naquela foto lá de cima. Existe possibilidade da gente identificar agressor com aquela fotinho de cima ali? Existe. O problema é que aquilo ali dura pouco, né? Então, assim, se conseguir fazer um exame naquela lesão, é possível identificação? Com certeza. Vocês podem ver que se estiver faltando um dente ali, vai ficar faltando um dente ali na moça, naquela marcação. Mas a de segundo grau é considerada a melhor para identificação de autor, que além de equimose, são equimoses também e escoriações, porém elas são mais profundas e mais nítidas. Elas vão arrancar um pouco mais de tecido, né? Elas vão chegar a fazer escoriação. Faz ferida? Não, não é ferida. Ou seja, não tem formação de cicatriz. Ela vai melhorar completamente, vai sumir depois de um tempo, porque ela não chegou a fazer uma ferida, não chegou a ter solução de continuidade da pele. Mas é como se fosse aquela foto que a gente mostrou ali em cima, porém mais profunda. A segundo grau é a que melhor se presta a identificação de autor da mordida, tá? Da mordedura. A de terceiro grau já tem solução de continuidade da pele, então é uma ferida contusa, comprometendo a pele, né? Pleonasmo, a tela subcutânea e pode chegar até o músculo, mas não tem avulsão de tecido, não tem arrancamento de tecido. É uma muito profunda, né? Vai ter uma abertura profunda na pele, uma lesão profunda, porém sem arrancar tecido. E a de quarto grau é a que a gente viu que aconteceu naquela luta, né? Na orelha do Holyfield, que é uma laceração com perda de tecido. Aí altera a estética de onde foi mordido. No caso ali foi a orelha, mas poderia ter sido em qualquer parte do corpo. Não permite, na maioria das vezes, a identificação do autor, porque aí não deixa a marca dos dentes, a gente não consegue inferir como é a arcada dentária do agressor, porque não ficou marca de dente ali. Então, essa é a que menos tem jeito, tá? E a de segundo grau é a que se presta melhor a esse tipo de exame, tá bom? Pessoal, vamos fazer umas questões rápidas, a gente tem mais 10 minutinhos aqui. Eu queria falar com vocês ainda de lesões corporais, mas eu vou deixar para falar num outro momento, porque agora que a gente fechou as energias de ordem mecânica, a gente precisa falar um pouco de como que isso é avaliado lá no Instituto Médico Legal, como que a gente classifica esse tipo de lesão corporal juridicamente, mas a gente vai falar isso num outro momento. Eu vou aproveitar só para a gente citar algumas questões aqui, para a gente terminar. E vou pedir a vocês, todos que já estão com esse material, que leiam as questões que estão no material. Eu combinei com vocês, além dessas questões, seria, assim, extremamente necessário que cada um tentasse fazer pelo menos mais 10 questões por semana, tá? Se a gente fizer 10 questões por semana, que é muito fácil, a gente busca uma prova aí na internet, a gente consegue, joga as questões aqui, vamos discutir, ou me pergunta sobre essas questões, porque cada questão, todas que estão no nosso material, foram escolhidas a dedo, porque cada item da questão é uma pequena aula sobre algum assunto, tá? Então, olha lá. Assinale a opção em que as correspondências estão incorretas quanto ao mecanismo. Isso aqui, gente, essa é a mais simples, vou passar rápido por ela, só para vocês verem como isso é cobrado. Simplesmente está pedindo para relacionar mecanismo de ação do agente com a ferida e os possíveis instrumentos. Então, olha lá,
Instrumento corto-contundente, corta-contundente, corta e contunde, corta e contunde. Mecanismo de ação, perfura, já está errada a primeira. Instrumento perfurante, mecanismo de ação. Opa, perfurante atua em ponto, pressão em um ponto, até aqui tudo bem, ferida punctória, perfeito. Exemplo, estilete e agulha. Opa, já marquei aqui porque estava pedindo a errada. Instrumento contundente, contundente, ação simples, atua sobre superfície, mecanismo de ação, pressão, deslizamento em superfície irregular, podem ser várias. Ferida contusa, opa, muito bom. Exemplos de instrumento, mão, pedra, madeira, solo, tudo que falar pode ser um instrumento contundente em algum momento. Instrumento cortante, opa, simples também, atua em linha, cortante atua em linha, mecanismo de ação. Pressão, tem uma leve pressão e deslizamento sobre o gume. Beleza, não tem problema. Se não for uma pressão suficiente para fazer pérfuro cortante, pode ter um pouco de pressão mesmo. A ferida incisa, opa, olha aqui o que eu falei, caiu ferida incisa em prova de medicina legal, geralmente não está errado, tá? O próprio França repudia esse termo, porque, né, ele deixa o termo incisa especificamente para incisões cirúrgicas, mas ele fala, o termo cortante também não é bom. Então, não sabemos quem fez essa prova, eu sei, mas não vem ao caso, mas se cair ferida incisa, mesmo para FUMARC, nós não vamos considerar que está errada, não. Exemplo de instrumento, navalha e bisturi, perfeito. E o pérfuro cortante não tem hífen, tá, gente? Pérfuro cortante, perfura e corta, mecanismo de ação, perfura e corta ao mesmo tempo. Ferida, pérfuro cortante, perfeito. Exemplo, faca, ótimo. É assim que eu quero que vocês resolvam a questão, tá, gente? O negócio tem que estar muito automatizado. Em relação aos meios vulnerantes que podem causar danos corporais, olha só mostrei aqui, já deixei aqui, nós vamos falar disso na próxima aula, ó. O revólver é um instrumento pérfuro contundente? O revólver é um instrumento pérfuro contundente? Não, gente, o revólver não é. O revólver é uma arma utilizada para propulsão do verdadeiro instrumento pérfuro contundente, que é o projétil de arma de fogo, tá? A lesão em acordeão é produzida por instrumento cortante. Acordeão pode ser ação em linha. Lembra que a gente falou que a lesão de acordeão é aquela que perfura e penetra mais do que o tamanho do objeto? Então, não pode ser cortante. Os instrumentos são classificados pelo modo de ação, perfeito. Essa é uma forma de classificação dos instrumentos, modo de ação. E são exemplos de armas naturais. A faca não é natural, ela é eventual. O facão também é eventual e foice também é eventual. Arma natural são partes do corpo, tá? E aí, a última que eu vou fazer com vocês, depois vou pedir para vocês fazerem as próximas. Essa é uma questão importante também, porque vai dar uma aula para a gente sobre como que caem a teoria das feridas, de como as feridas se comportam dependendo do agente. Analisando uma ferida horizontal na região anterior esquerda do tórax, olha o tanto de informação importante que essa questão vai dar. Então, ela está na região anterior esquerda. Um perito descreve que tal ferida é mais extensa que profunda. Opa, extensa que profunda quer dizer que ela ela tem uma ação perfurante, mas ela tem predomínio de outra ação, né? Extensa, se ela é extensa, provavelmente é uma lesão cortante, mas vamos ver se é isso mesmo. Sendo a sua profundidade maior na porção correspondente ao terço lateral esquerdo. Então, ó, uma lesão que tem uma profundidade que é maior de um lado, e a partir daí ela torna-se gradativamente mais superficial e se continua com uma cauda de escoriação linear na epiderme. Gente, matamos aqui, ó. A lesão é mais extensa que profunda, com cauda de escoriação, né? Na medida que o instrumento vai saindo da pele, ele vai superficializando, até que lá no final ele faz uma lesão superficial, que é a escoriação. Escoriação, vocês lembram que não é ferida, então essa escoriação vai sumir, não vai deixar nenhuma marca, nenhuma cicatriz. Agora, a ferida provocada pelo instrumento vai deixar ali uma cicatriz. Então, eu já sei que é um instrumento pérfuro cortante, mas sei também que, né, se ele perfurou pouco, a gente pode até considerar que a ação foi uma ação cortante.
Apresenta também bordos regulares, ângulos muito agudos e vertentes planas. O que quer dizer isso? Não tem ponte de tecido íntegro, ela está regular, ela não está machucada, não está escoriada. Então, agora entendi que a gente está falando de um instrumento que teve a sua ação cortante, né? Aí está pedindo a alternativa que melhor explica como foi feita. Aí, gente, de cara, um instrumento pérfuro contundente, agindo da direita do indivíduo para a esquerda, um instrumento corto contundente, ele não teve contusão aqui. Um instrumento perfurante, não teve. Corto contundente, não teve contusão, né? Não tem nenhum indício de contusão, a lesão é linear, deixou cauda de escoriação, as vertentes são regulares, o ângulo é agudo, né, a ferida é plana. Então, gente, só de entender que não teve contusão, a gente já pode ver que foi um instrumento cortante, agindo da esquerda para a direita, que é onde a lesão superficializou e deixou uma cauda de escoriação. Tá bom? Pessoal, então é isso hoje. Muito obrigada para todo mundo. Vamos dar sequência na semana que vem com balística, tá? Balística. E aí nós vamos ver tudo de importante da balística, e eu aguardo vocês para tirar todas as dúvidas desse tema de energia de ordem mecânica, tá bom? Boa noite.